Bem, pessoal, tranquilo? Então vamos encerrar a correção, tá? Do PET 4. Para iniciar já a correção do PET 5, a gente está com o calendário um pouco apertado. E aqui, pessoal, basicamente as atividades desse PET estão baseadas no assunto sobre equações, tá bom? Então, no primeiro problema, ele fala: para formar duplas com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Maria decidiu selecionar dois grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo formado por 4 meninos. A regra é a seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número. E a dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução da equação. Então, basicamente, pessoal, essas duas tabelas, elas dizem o que pra gente? Na primeira, fala qual é a aluna e qual é a equação ela recebeu nesse sorteio. E a segunda tabela, vou chamar de T1 e T2, tá bom? Então, essa aqui é a tabela 1 e essa aqui é a tabela 2, beleza? A tabela 2, ela traz o nome do aluno e a solução que ele pegou. Então, basicamente, a gente tem que saber qual... A ideia é pegar, por exemplo, a Amanda. Qual é o par da Amanda? Para eu saber, eu tenho que saber qual é o aluno que tem o número que satisfaz a essa equação. Entendeu? E assim por diante. Nesse caso, a Amanda formará dupla com... Então, ó, vou selecionar a Amanda. Eu quero saber dela. Ela vai formar dupla com quem? Arthur, Bruno, Davi, Gabriel? A gente precisa descobrir. Como é que isso é feito, pessoal? Bom, para eu saber isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Qual é, desses números aqui, a solução da equação? É o 1, é o 3, é o 4, é o 7? Estou reforçando aqui para ficar mais visível. Então, pessoal, vamos testar, tá bom? Lembra que eu falei para vocês? Sempre que a gente for determinar a solução de uma equação, você geralmente resolve e depois você testa para ver se é aquela solução mesmo. Então, a equação nossa é 2x menos 3 igual a 11. Então, eu vou selecionar ela aqui, ó. 2x menos 3 igual a 11, beleza? E as possíveis soluções, pessoal, são 1, 3, menos 4 e 7, tá bom? Então, eu vou selecionar esses números aqui, ó. Então, como eu falei, nós podemos vir aqui e testar, tá bom? Cada um desses números, trocando x por eles, ou resolver a equação. Bom, para eu resolver a equação, lembra? Eu tenho que isolar a variável x de um dos lados da equação. Vou isolar do lado esquerdo. Tudo que não tiver x, eu vou mandar para o outro lado. Então, o 11 vai estar do lado dele, né? Vou deixar ele aqui. E esse menos 3 passa para o outro lado positivo. Tudo que troca de sinal, né? Se estiver somando ou subtraindo, vai para o outro lado trocando sinal. Logo, 2x é igual a 11 mais 3 dá 14. Se esse 2 está multiplicando x, para eu passar para o outro lado, eu passo ele dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E x dividido por 2 é igual a 7. Logo, pessoal, olha só, a solução dessa equação é o 7. Vamos ver? Então, vamos trocar. Toda vez que eu ver o x na minha equação, eu vou trocar por 7. Foi o que eu fiz, ó. 2 vezes o x é 7. Vamos ver se realmente é a solução. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 3 igual a 11. 14, pessoal, menos 3 dá quanto? 11. E eu pergunto para vocês, 11 é igual a 11? Sim, isso aqui é uma equação verdadeira. E toda equação verdadeira é chamada de identidade, tá bom? Isso aqui é uma identidade matemática. Então, realmente o 7 é a solução. E se a gente vier nessa tabela, o 7 está relacionado com o Gabriel. Então, o par da Amanda só pode ser o Gabriel, certo? Selecionei ali. Bom, vamos a 2 então, tá bom? Então, observa o seguinte. Ele fala o seguinte: um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Esse mais não é mais, né, quando você está fazendo uma observação. É de mais, está ligado ao quê? A operação de adição. Quanto pesa um tijolo e meio? Então, vamos observar o seguinte. Analise as figuras abaixo e resolva o problema sem o uso de uma equação.
Eu não vou fazer isso, pessoal, porque vamos já passar para B, tá bom? Onde a gente vai fazer o uso da equação do primeiro grau, que é o que realmente importa. Então ele faz até uma sugestão. Chame o x do peso do tijolo, a massa desse tijolo. Então, se eu chamar de x essa massa, então x é o quê? A massa do tijolo. Observa o seguinte, pessoal. Eu vou usar esse espaço aqui, tá bom? Aqui no cantinho, porque esse problema 3, aí eu tinha feito a observação que não era para fazer, tá bom? Era para vocês pular. Então, x é a massa do tijolo. Então, um tijolo pesa. Então, esse tijolo pesa, ele é igual a quanto? 1 quilograma, então 1 quilograma mais meio tijolo. Ora, se x é a massa do tijolo, meio tijolo só pode ser x dividido por 2, concorda? Afinal, se a massa, por exemplo, valesse 2 quilos, 2 dividido por 2, 1. Meio tijolo daria 1 quilo. Então, essa equação, ela modela, ela representa esse problema. Vamos resolver? Se isso aqui tem x, eu tenho que trazer para esse lado. Se ele está mais x sobre 2, vem menos x sobre 2. E o 1 fica sozinho do lado de lá, certo? Perceba que eu peguei esse cara aqui e passei para o lado correto. Guilherme, como é que eu vou fazer essa subtração? Observe o seguinte. Quem é o denominador do x, galera? Lembra que sempre que não tem nada é 1. Perceba que eu estou fazendo uma subtração de frações com denominadores diferentes. Nós fizemos isso demais em sala de aula. Toda vez que tem denominador diferente, eu tenho que encontrar um denominador comum. Basta vocês multiplicar esses números. 1 vezes 2 dá 2. Agora observe o seguinte. Lembra daquela regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2. Vezes x, 2x. Abaixo o sinal, menos. 2 dividido por 2, 1. Vezes aquele x, 1 vezes x, x. Igual a 1. Observa, pessoal, que esse denominador comum ele está me atrapalhando. Ele tem que ir para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 2. Não troca o sinal porque ele estava dividindo. Se o número está dividindo ou multiplicando, ele passa para o outro lado com o mesmo sinal. Então, se eu tenho 2x e perco 1x, eu fico só com 1x, concorda? E 1 vezes 2 dá 2. Mas 1 vezes x, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, esse número x vezes 1 continua sendo x. Então, esse x vale 2. Como a minha unidade, vou admitir que a unidade de medida está em quilogramas, então, observa que se x é o peso do tijolo, a massa do tijolo, esse tijolo tem 2 quilogramas. Como eu quero saber quanto pesa um tijolo e meio, ora, um tijolo pesa 2. Meio tijolo vai pesar metade de 2 quilos, que é 1 quilo. Logo, um tijolo e meio tem o equivalente a 3 quilogramas, tá bom? O problema 3, então essa aqui é a nossa solução. Não tem alternativa, né? É uma questão aberta. Então, o problema 3 eu pedi para vocês pularem, afinal é um problema que eu achei complexo, então a gente pula. Então vamos lá, 4. Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Então tem 3 amigos. Vou selecionar aqui uma tabela, tá bom? Lúcio, que eu vou chamar de L. Eu tenho o Alberto, que eu vou representar por A, e eu tenho o Carlos. Agora observe o seguinte. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos. Opa, se eu penso em menos, eu estou pensando em subtração. 5 figurinhas a menos do que Alberto. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Beleza, mas Guilherme, como que eu vou construir uma equação para representar isso aqui? A primeira coisa é vocês identificarem uma forma de escrever uma expressão para cada um desses indivíduos, sempre usando a mesma variável. Observe o seguinte, pessoal. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que o Alberto. Então, vamos supor que o Alberto recebeu X, tá bom? Vamos pensar assim, é melhor assim, porque ele está comparando o Lúcio com o Alberto e Carlos com o Lúcio.
Então, como o Lúcio aparece tanto em relação ao Alberto quanto em relação ao Carlos, eu vou falar que o Lúcio recebeu X figurinhas. Poderia ser outro, mas é mais fácil pelo Lúcio. Observe o seguinte, Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto. Vocês concordam que se Lúcio tem 5 figurinhas a menos que Alberto, o Alberto não tem 5 figurinhas a mais do que o Lúcio? Compreendeu? Então, se esse cara tem 5 a mais que esse recebeu X. Então, esse recebeu X mais 5. Vamos para o Carlos. Carlos recebeu o dobro da quantidade de Lúcio. Lúcio recebeu X. O dobro de X é 2X. Então, observa que nessa tabela eu construí 3 expressões que levam em conta a mesma variável. Agora, olha o que eu vou fazer, pessoal. E aí, Guilherme, o que eu faço com esse x mais 5, com esse 2x? Essas informações são inúteis. Será mesmo? Quanto vale a soma dessas 3 expressões? Se eu somar o que o Lúcio ganhou, o que o Alberto ganhou, o que o Carlos ganhou, tem que dar quanto? 21. Ah, então x mais 5 mais 2x, que é a quantidade que cada um ganhou, tem que ser igual a 21. Observa, eu tenho 1x, ganho mais 1, fico com 2. Ganho mais 2, fico com 4x. Esse 5 está me atrapalhando. Como ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, 4x é igual a 21 menos 5 vai dar 16. Ora, se o 4 está multiplicando o x, ele passa dividindo. E 16 dividido por 4, x igual a 4. Observa que a gente tem que... a gente resolveu o problema? Calma, olha o que ele falou. Quantas figurinhas recebeu cada um? Então, se o x vale 4, o Lúcio ganhou 4. Logo, ele recebeu 4 figurinhas. Alberto, ora, se x vale 4, 4 mais 5 recebeu 9. Ora, se o Carlos recebeu o dobro de x, o x vale 4. 2 vezes 4 recebeu 8. Observe que 4 mais 9 mais 8 é igual a 21, que foi o que ele informou. Então, você viu qual que é a estratégia, pessoal? É sempre olhar qual é a pessoa que está sendo relacionada com as outras. No caso, o Lúcio estava sendo relacionado ao mesmo tempo com o Alberto e com o Carlos. Por isso que eu inseri a variável x para o Lúcio. Daria certo de inserir aqui para o Alberto, mas ficaria um pouco mais difícil, tá bom? Então, a solução é essa. Então, vamos para o próximo. Pessoal, nessa folha, viu que eu risquei aqui, tá? O problema 7 e o problema 8, eu havia pedido para vocês não realizarem, não resolverem. Então, olha esse probleminha. Você conhece essa charada? O gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. Então, aparentemente, o gavião afirma que lá nesse lugar, nesse pombal, né, o ambiente onde ficam as pombas, você tem 100 unidades delas. As pombas respondem em coro, ou seja, todas ao mesmo tempo, né? Todas respondem a mesma coisa. 100 pombas não somos, então não somos nós. Então é óbvio que não tem. O gavião, né, ele está equivocado na afirmação dele. Aí ele termina: com mais 2 tantos de nós e com você, meu gavião, 100 pássaros seremos nós. Ah, então observa. Olha que informação importante. Com mais 2 tantos de nós. Mas eu não sei quantas pombas tem nesse pombal. Então eu vou dizer que eu tenho x. Não, depois. Vou dizer que tem x pombas, ok? Então, observa o seguinte. Se tem x pombas, olha o que ela falou. Com mais 2 tantos de nós e com você. Bom, se tem x pombas, 2 tantos desse x equivale a 2x. Aí, olha o que ele fala. 2 tantos de nós e com você. Com esse gavião, eu estou somando 1. Só falta 1. Então, essa soma... com essa soma, meu caro, 100 pássaros seremos nós. Ou seja, essa soma, 2 tantos das pombas mais a unidade, que é o gavião, você vai ter 100 pássaros, que é o total. Ora,
observe o seguinte. Certo, Guilherme, é só resolver a equação? Não, espera um pouquinho, pessoal. O que eu quero que vocês observem é, será que não tem um erro nessa equação? Vamos voltar lá. Olha o que ele falou. Sem pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós. Então, além do que tem agora, seriam mais 2 tantos. Esse mais 2 duas vezes está relacionado aqui, ó. Mas elas incluem ainda a quantidade que elas têm no momento. Então, seria o que elas têm agora, mais 2 tantos dessa quantidade, mais o gavião, que é representado por 1, dá 100. Então, faltava essa informação aqui, tá bom, pessoal? Então, se ela tivesse falado 2 tantos de nós mais o gavião, seria só isso aqui. Mas ela colocou a palavra mais, além do que tem agora, somado a esses mais 2 tantos, mais esses 2x, que é o que está ali. Então, vamos resolver. Se eu tenho 1x mais 2x, fico com 3x. Esse 1 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, 100x menos 1, 100 quer dizer menos 1, 99. Se esse 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Fica 99 dividido por 3, tá bom? Pessoal, e 99 dividido por 3 é igual a 33. Afinal, 3 vezes 33 é igual a 99. É importante que na hora que vocês estiverem resolvendo, colocar esse passo a passo, essas equações um embaixo da outra, tá, pessoal? Que eu não tenho muito espaço para isso. Mas vamos lá. Chame de x o número de pombas, monte essa equação e resolva. Como é uma questão aberta, né? Chamamos de x esse número de pombas, tá aqui, tá bom? E nós temos exatamente 33. Bom, problema 6. A equação 2x mais 5 é igual a 7. É verdadeira para um único valor numérico, ou seja, para um único número, chamado de raiz de equação. Então, o que ele está falando? Que na matemática, uma raiz de uma equação é o número que faz ela ser verdadeira. O valor numérico que torna essa expressão verdadeira é... Então, eu preciso resolver ela e saber qual é o número que satisfaz essa equação. 2x mais 5 igual a 7. Tudo bem, vamos lá. Copiei a equação aqui. 2x menos 5 igual a 7. Deixa eu confirmar. 2x mais 5. Bom, já estava cometendo um erro. Ora, esse cara está do lado errado, está do lado certo, né? Tudo que tem x eu vou isolar desse lado esquerdo, esse membro esquerdo da igualdade. Esse mais 5 está errado, ele tem que ir para o lado direito. Se está mais 5, vai menos 5. Então, 2x é igual a 7 menos 5, 2. Se, perceba que eu estou fazendo uma equação embaixo da outra. Se o 2 está multiplicando, a operação inversa é dividindo. Logo, 2 dividido por 2, x igual a 1. Ora, vamos ver se isso é verdade? Vou fazer de vermelho. 2 vezes o 1, né, que é o valor do x, mais o 5. Vamos ver se essa equação é verdadeira. 2 vezes 1 dá 2. E 2 mais 5 é igual a 7. Ora, 7 é igual a 7? Claro, né, pessoal? Isso aqui é, sem dúvidas, uma verdade absoluta. Então, verdadeiro. Logo, esse cara é realmente a solução. Então, a gente conclui que a raiz dessa equação é x igual a 1, ou seja, a opção C. Certo? E para finalizar, pessoal, problema 9, tá bom? Observe que ele fala o seguinte. Observe aí embaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. Então, sanduíche R$ 4,95, bebida R$ 1,50. Neste domingo, a família de Beatriz resolveram aproveitar essa promoção comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. Então ele determinou a quantidade de bebidas, são 10, mas de sanduíche ele não falou nada. Então, provavelmente, ele quer saber o número de sanduíches, que a gente não sabe. Então, seja x o número de sanduíches comprados. Então, vamos lá. A conta total ficou em 59,55. A conta total ficou em 59,55. Mas o que é a conta total? É basicamente o preço do sanduíche
multiplicado pela quantidade de sanduíches que foram consumidos, mais o preço da bebida multiplicado pela quantidade de bebidas que foram consumidas, ou seja, 10. Não é isso? Quando você vai no restaurante, você não paga o preço de um produto pela quantidade que você comprou desse produto e assim sucessivamente com tudo que você consumiu. Então isso aqui é igual a 59. Ah, Guilherme, tem número decimal. E agora? Pessoal, a ideia é a mesma. Vamos lá. 4,95x mais 1,50 vezes 10 vai dar R$15 redondo, beleza? Então, isso aqui é 59,55. Esse 15 está do lado errado, vai para lá. Então, 4,95x é igual a 59,55 menos 15. Estava positivo, foi para lá, negativo. Observe o seguinte. 4,95x vai ser igual a 59,55 menos 11, ó. Esse 11 é inteiro, certo? Então, 50 eu vou tirar a parte inteira. Não tem parte decimal. 59 menos 11 vai dar 48,55. Então, vamos lá. Basicamente, eu estou fazendo o quê? Se esse 4,95 está multiplicando, ele vai passar dividindo, concorda comigo? Ah, mas Guilherme, e aí? O que eu faço com isso aqui? Pessoal, observe o seguinte. Quantas casas decimais você tem nesse número aqui, ó? 2 casas após a vírgula. Quantas casas decimais você tem no número de baixo? 2 casas após a vírgula. Se o número de casas está batendo, basta esquecer a vírgula. Ou seja, 48,55 dividido por 4,95 vai dar o mesmo resultado que 4.855 dividido por 495. Ou seja, números inteiros, tá bom? Então, pessoal, para agilizar e esse resultado ficar... Para esse resultado ficar mais tranquilo, tá? E o vídeo está ficando muito longo, quase 20 minutos. Eu já fiz a divisão, vocês podem usar o recurso da calculadora, tá? E vai dar aproximadamente um valor de sanduíche, né? Ele pergunta o número de sanduíches. Eu detectei que aqui, olha só, quando eu passei para o outro lado, eu não passei 15, eu passei 11. Ó. Então, tem esse probleminha aqui, tá? Então, 59 menos 15... vai dar 44, tá bom? Então, aqui vai dar 44,55 e aqui vai ficar 4.455 dividido por 495. Então, pessoal, essa divisão vai ser igual a 9, ou seja, R$9, tá? Usem o recurso da calculadora para fazer, tá? Para ficar mais fácil essa operação. Observa aqui, né, que eu sempre falo, sempre que vocês fizerem os cálculos, revisem que pode ter uns erros. Vocês viram que até eu, às vezes, passa despercebido um detalhe. Eu falei 15 e escrevi 11 de cá, mas conferindo, né, esses erros são facilmente encontrados. Então é isso, pessoal. Cada sanduíche, então, ó, o número de sanduíches comprados, perdão. Aqui não é o preço, né, e sim a quantidade. O número de sanduíches comprados foi igual a 9 unidades, tá bom? Então, comeram bastante, certo, pessoal? Então é isso, obrigado. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço.